Boa noite a todos os amigos. É com alegria em nossos corações que temos mais uma oportunidade de fazer uma reflexão sobre as palavras do Mestre Jesus. Para iniciarmos esta conversa, vamos fazer uma prece a Deus, nosso Pai de amor, de caridade e justiça. Pai, obrigado pela sua compreensão em proporcionar esses momentos de estudos e reflexões do seu Evangelho. Que as palavras desta noite iluminem a nossa mente, como um amanhecer que chega e aos poucos espanta a escuridão da dúvida, trazendo a segurança, a certeza e paz no coração. A brisa suave que toca os nossos sentimentos traz consigo o coração do Mestre Jesus a conversar com a nossa alma, a saciar a nossa sede de conhecimento com a água fresca que jorra de suas palavras. Portanto, o Mestre está aqui conosco e podemos sentir a sua mão a nos sustentar. Obrigado, Pai, e permaneça em nós nesses momentos. Agora, vamos deixar que o ambiente preparado pelos amigos espirituais sustente a nossa mente para receber mais esta lição que estamos convidados a aprender. Hoje, iremos iniciar um novo capítulo para as nossas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 10º, cujo tema central é Bem-aventurados os misericordiosos. E recordemos que nesta bela passagem do Evangelho, narrada por Mateus, Jesus vê a multidão que o segue, sobe ao monte e senta. Ele abriu a boca e começou a ensinar a seus discípulos e a todos que o seguiam no que ficou conhecido como o Sermão do Monte ou da Montanha. Foi quanto transmitiu ao mundo as bem-aventuranças, ensinos de amor, carinho, fé, esperança e como o Pai é misericordioso e bondoso. A ação de Jesus subir ao monte é muito significativa, pois quem sintoniza com o bem está subindo e tem a proteção divina. Jesus, ao subir ao monte para o sermão, estava repleto de luz e amor para com todos, na sua completa sintonia com Deus. O fato de estar sentado é importante, porque era uma postura apropriada aos sábios hebreus, mesmo simbolismo utilizado pelos rabinos do tempo de Jesus, quando desejavam transmitir ensinamentos aos seus discípulos. Bem-aventurados significa uma exortação para ir avante, em marcha. Bem-aventurado é o convite expresso de Jesus para não desanimar, não estagnar, não desistir. Porque sempre que utilizamos o buscar e achareis, estaremos utilizando o nosso esforço pessoal e, portanto, encontraremos o consolo. Nesse estudo de hoje do Evangelho, vamos refletir sobre as bênçãos da misericórdia através da virtude do perdão ensinada por Jesus a todos nós, filhos de Deus, que estamos em aprendizado nesse abençoado planeta. Vamos ler e refletir sobre a passagem do Evangelho de Mateus, em seu capítulo 5º, versículo 7, que nos diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Já compreendemos que bem-aventurados somos todos nós que estamos em movimento, em marcha, buscando aprender e a vivenciar as lições ensinadas pelo Mestre Jesus e, portanto, estamos com nosso espírito em harmonia. Bem-aventurados são os felizes sob o aspecto espiritual aos olhos de Jesus. Agora veremos o que o dicionário traz como uma definição para a palavra misericórdia. Diz assim: sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofreu uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. É dó, compaixão, piedade. O ato concreto da manifestação desse sentimento, ou seja, da misericórdia, é perdão, indulgência, graça, clemência. Portanto, ser misericordioso é compadecer da miséria alheia,
é ter compaixão de coração, ter a capacidade de sentir a dor que a outra pessoa sente. É um sentimento de clemência despertado pela desventura ou pela miséria de nosso semelhante. Misericórdia é a sensibilidade frente aos mais debilitados pelas doenças que, sem esperança, caem em desespero, com uma existência sucessiva de dores, angústia e melancolia, ajudando a minimizar com recursos materiais e, melhor ainda, com o bálsamo da nossa simpatia, das palavras de conforto e encorajamento, das preces e vibrações que façamos em seu benefício. Às vezes, as pessoas precisam mais do carinho, do cuidado, da atenção, da compreensão, da amizade e aconchego do que da ajuda material. E no livro Luz Imperecível de Honório Abreu, encontramos: bem-aventurados os misericordiosos, os que têm misericórdia, isto é, compaixão pela miséria alheia. A misericórdia normalmente atesta a ausência de egoísmo. É fruto do sentimento da fraternidade, da compreensão e reflete entendimento de que todos nós nos encontramos em evolução, sujeitos a erros e equívocos. E Kardec vem trazer para nós um olhar de como necessitamos proceder para atingir essa misericórdia que Jesus ensinou. Ele afirma que a misericórdia é o complemento da brandura, da mansidão, pois os que não são misericordiosos não podem ser mansos e pacíficos. E como vemos, as virtudes se mesclam, semelhante às peças de um grande quebra-cabeça, que vai sendo montado em cada encarnação, umas originando outras, completando-se, até o espírito ser capaz de amar o próximo como a si mesmo. E então vivenciará, naturalmente, as leis divinas que o Mestre Jesus ensinou e exemplificou. Mansos são os homens dóceis e afáveis. Os pacíficos são os que jamais entram em discórdias ou discussões inúteis. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Quando temos o sentimento de ódio e de rancor dentro de nós, evidencia que a nossa alma ainda carece de elevação e grandeza. São os irmãos que, como nós, ainda estão no início da sua jornada espiritual e necessitam de muito amor e muito carinho. O esquecimento das ofensas significa que o ato cometido contra a nossa pessoa já não machuca mais o nosso ser. Não deixa que a marca da dor impeça de fazer o bem que precisa ser feito. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que está acima do mal que eles quiseram fazer, sendo então calmas, mansas e caridosas. A alma que odeia, não perdoa, é sempre inquieta. Sua sensibilidade é sombria e desconfiada e cheia de amargura. Portanto, ela é infeliz. Ser misericordioso é, acima de tudo, suportarmos cristãomente os defeitos daqueles que nos rodeiam, relevarmos os agravos que nos façam, renunciarmos a tudo e qualquer propósito de vingança, não guardarmos ressentimento de coisa alguma e estarmos sempre prontos a servir, seja lá quem for, embora saibamos de antemão que ninguém será grato e talvez nem sequer nos compreenda o gesto fraternal e amigo. Portanto, somos ainda tão carentes de misericórdia que necessitamos exercê-la com todos, parentes ou não, amigos ou inimigos, superiores ou subalternos. Se não formos misericordiosos com as imperfeições, enganos e conduta daqueles que convivem conosco, também não teremos misericórdia. A misericórdia é a ajuda que necessitamos para vencer nossas imperfeições. Devemos sempre recordar
que tudo que oferecemos à vida, ela nos retribui. O evangelista Mateus continua a transmitir as palavras de Jesus no capítulo 6, versículo 14 e 15, quando diz: Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. As mensagens de Jesus, em muitas ocasiões, são claras e objetivas, como essa de Mateus, não deixando dúvida quanto à sua orientação. Ele nos convida a exercitar o perdão em qualquer situação, independentemente de quem seja o causador da ofensa, porque assim também nosso Pai usará da misericórdia ao nosso favor. Por essa mensagem, poderemos refletir sobre o pensamento ou atitude do homem que diz: eu jamais perdoarei. É uma afirmativa muito forte, denotando o desconhecimento momentâneo sobre a brandura e mansidão ensinada por Jesus. Caso esse homem não seja alcançado pela justiça humana, será certamente alcançado pela justiça divina, pois não há neste abençoado planeta Terra quem esteja com o coração puro e limpo para não necessitar de misericórdia. Como podemos, então, dirigir os nossos melhores sentimentos, elevar o nosso coração ao céu e pedir na oração do Pai Nosso, ensinado aos apóstolos pelo próprio Jesus, quando diz: perdoai-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. Se nós fizermos com toda a força e intensidade, eu jamais perdoarei. Kardec nos diz: Senhor, fizestes da caridade para todos nós uma lei expressa, mas a caridade não consiste unicamente em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades, pois consiste ainda no esquecimento e no perdão das ofensas. Dai-nos, Senhor, a força de sufocar em nosso íntimo todo sentimento, todo ódio e todo rancor. As perseguições que sofremos em nossa caminhada é parte das nossas provas terrenas que devemos aceitá-la sem murmurar, sem maldizer os que, com as suas perversidades, nos abrem o caminho da felicidade eterna, pois nas palavras de Jesus, no Sermão do Monte, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Que seja abençoada toda mão que nos fere e humilha, porque nossas dores fortalecem a alma e seremos levantados da nossa humildade. Além do mais, Jesus nos ensina que a misericórdia não tem limites, quando diz que perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. Simeon, espírito que auxiliou Kardec na codificação do Espiritismo, afirma que esse sentimento deve calar em nossa inteligência e falar alto aos nossos corações. Jesus, o justo por excelência, respondeu a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas elas vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Será doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros, o que desejas o que o Pai Celeste faça por ti. O esquecimento de nós é o caminho que conduz o nosso sentimento para a docilidade e para a humildade de coração, ignorando as agressões e as injúrias recebidas e substituindo a dor com compreensão pela mansuetude. Com esse olhar, observando os ensinamentos até aqui falados, verificamos ao nosso redor 2 maneiras de perdoar, sendo bem diferentes entre si. Uma é grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamentos ocultos, que evita com delicadeza
ferir o amor próprio e a sensibilidade do agressor, mesmo quando a culpa é inteiramente dele. Este é o verdadeiro ensinamento da misericórdia dos bem-aventurados que Jesus nos deixou. É o caminho que conduz com segurança à paz de espírito que todos nós buscamos. A segunda é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe ao outro uma condição humilhante que lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, com bondade, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso? Quando assim agimos, é impossível uma reconciliação sincera e parte a parte. Isso não é generosidade, é antes de tudo uma maneira de satisfazer o orgulho ferido. Somos espíritos iniciantes. Estamos no começo de nossa evolução, por isso mesmo, muito sujeitos ao erro. Assim entendido, se não formos solidários com os que passam por duras provas e expiações, se não formos tolerantes com as fraquezas e imperfeições do próximo, também não teremos quem nos ajude a vencer os obstáculos da nossa jornada. Assim como nossas próprias culpas e mazelas não serão toleradas pela justiça divina. Isso não é um castigo, mas para que todos nós aprendamos a regra áurea, habituando-nos a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Portanto, vamos aplicar o perdão como Pedro, perdoando, usando de indulgência, sendo caridosos, generosos e até pródigos em amor. Vamos perdoar os nossos irmãos, como temos necessidade de ser perdoados. Se formos pessoalmente prejudicados pelos atos de nossos companheiros de jornada, eis aí um motivo a mais para sermos tolerantes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Além disso, nenhum merecimento terá se não perdoarem sinceramente seus irmãos pelas pequenas ofensas que lhe fazem. Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, em uma comunicação com o título Vantagens do Perdão, ele nos ensina: quando Jesus nos exortou ao perdão, não nos induzia exclusivamente ao aprimoramento moral, mas também ao reconforto íntimo, a fim de que possamos trabalhar e servir livremente na construção da própria felicidade. Registremos alguns dos efeitos imediatos do perdão nas ocorrências de vida prática. Através dele, ser-nos-á possível promover a extinção do mal, interpretando-se o mal por fruto da ignorância ou manifestação de enfermidade da mente. Imunizaremos o campo sentimental dos entes queridos contra emoções, ideias, palavras ou atitudes suscetíveis de marginalizá-los, por nossa causa, nos despenhadeiros da culpa, e adquiriremos a simpatia de quanto nos observem, levando-os a admitir a existência da fraternidade em cujo poder dizemos acreditar. Quantos perdoem golpes e injúrias, agravos e perseguições, apagam incêndios de ódio ou extinguem focos de delinquência no próprio nascedouro, e resguardando a si mesmo contra a influência das trevas. Perdão pode ser comparado à luz, que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso mesmo, perdoar, em qualquer situação, será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio da nossa própria libertação para a vida imperecível. E também, Paulo apóstolo, em comunicação a Kardec, nos esclarece que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade.
Perdoar as ofensas é mostrar que está se melhorando. Devemos perdoar, meus amigos, a fim de que Deus nos perdoe. Porque, se formos duros, exigentes, inflexíveis, se usarmos de rigor até por uma pequena ofensa, como vamos querer que Deus esqueça que todos os dias temos grandes necessidades de indulgência e de perdão? Que perdoemos verdadeiramente, porque sabemos que existem duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Podemos estar dizendo ao nosso irmão, eu o perdoo, enquanto que no fundo experimentamos um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo, ele bem que mereceu. Outros dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. Então, este não é o perdão do Evangelho. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Este é o único que será considerado pelo Pai, pois ele não observa somente as aparências, ele conhece o fundo do coração e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sinal de ignorância e de inferioridade. Não podemos esquecer que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Compreendendo a misericórdia infinita do Pai, não esqueçamos nunca de pedir, por pensamentos e pelos nossos atos assim. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. Vamos refletir mais um pouquinho sobre essas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que dela se reveste. Façamos aos outros o que queremos que nos seja feito. O que pedimos ao nosso Pai quando imploramos o seu perdão? Será unicamente o esquecimento dos nossos equívocos? Esquecimento que nos deixaria como um vazio dentro de nós mesmos? Se Deus se limitasse a esquecer das nossas falhas, Ele não puniria nossos atos, é certo, mas tampouco recompensaria, porque a recompensa não pode constituir um prêmio do bem que não foi feito, nem do mal que se acha praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo para que perdoe nossos desvios, estamos clamando o favor de suas graças, para não cometer os mesmos desvios, recebendo a força de que necessitamos para enveredar em outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais poderemos ajuntar ao arrependimento a reparação. Submissão, porque entendemos a necessidade de respeitar as leis de Deus, amar o próximo como a nós mesmos, e arrependimento, porque compreendemos o mal que causamos e a necessidade de reparar. Quando perdoamos aos nossos irmãos, vamos estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas e acrescentar ao perdão o amor, fazendo por eles o que pedimos ao Pai por nós. Vamos substituir a cólera que mancha pelo amor que purifica. Vamos levar a todos esse conhecimento, exemplificando esta caridade ativa, infatigável que Jesus nos entregou. Caminhemos sobre as suas pegadas, ensinando incessantemente em vivência, refletindo em nossos atos o poder desta virtude, que nos conduzirão ao refúgio onde encontraremos o repouso após a luta. O verdadeiro caráter da caridade, do amor, a misericórdia é a modéstia e a humildade que consiste em ver no próximo apenas superficialmente o seu defeito
e esforçar-se para que prevaleça o que há de bom e virtuoso nele. Portanto, embora o coração humano esteja um abismo de corrupção, sempre há, em alguma das suas obras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Buscando a união da misericórdia, do perdão e da indulgência, seremos seres melhores, porque compreendemos que a felicidade, procurada por todos, passa necessariamente pela nossa elevação moral. Seremos misericordiosos quando aprendemos a importância do perdão em nossa caminhada e entendermos que esse sentimento de caridade, despertado pela infelicidade dos nossos irmãos de caminhada. O perdão deve ser praticado, perdoado a nós mesmos, quando compreendendo os nossos erros e, portanto, fazendo a nossa reforma íntima e perdoando aos que nos machucam. Sabemos que nós somos como diamantes brutos que precisam ser lapidados e, portanto, erramos muitas vezes por ignorância, sem ao menos perceber. Quando pedimos perdão a Deus pelas nossas faltas, vamos fazer com o coração limpo de amarguras, isto é, com o coração de quem perdoa as faltas cometidas contra nós. Coração limpo de amarguras é o coração isento de dor, sem ressentimento e aflições. Não podemos ser felizes se há sofrimento em meu irmão de caminhada. Estendendo a mão ao amigo difícil, fazemos o elo da corrente do amor fortalecer, mais a união e o perdão que vivifica. Vamos praticar esse perdão, porque somente com a prática no dia a dia, pouco a pouco, tornaremos simples esses gestos. Valorizemos nossas orações, traduzindo em atos tão sublimes palavras, perdoando de fato aqueles que, de alguma forma, nos têm ofendido ou prejudicado. Sejamos generosos no amor, isto é, usemos de misericórdia, perdoemos. Com o nosso perdão, completo e sincero, puríssimo, que cobre a multidão de pecados, só assim escreveremos entre aqueles a quem Jesus se referia ao assegurar: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E nesse ambiente, que o amor e a paz do Cristo estejam em nós, e a sua misericórdia caia em nós como uma chuva miúda e sustente a mão que consola todos os dias. Obrigado a todos pela sua atenção. E agora, depois de ouvirmos essas sementes de Jesus a ser colocadas pelo seu Evangelho em nossos corações, estamos com a nossa alma preparada para fazermos a nossa vibração na noite. Momentos importantes para nós. Então, vamos iniciar convidando Jesus, mestre, amigo, companheiro, para que nós acompanhe nesses momentos tão importantes para todos. Juntamente com esse mestre, vamos até os nossos familiares, as pessoas que Deus, nosso Pai, colocou ao nosso redor nessa encarnação, para que nos auxiliássemos uns aos outros, nos amássemos, aprendêssemos a perdoar, aprendêssemos a confiar, aprendêssemos a sustentar um e outro. Então, abracemos a todos eles. E aquele que é um pouquinho mais difícil do nosso relacionamento, a esse vamos apertá-lo fortemente em nosso peito, para que ele sinta o amor que brota em nossos corações. De tal maneira ele perceberá que as nossas divergências são pequenas perto do amor que brota, que nos mantém unidos
em família. E assim, vibremos por todos eles. Agradecemos a Jesus estar ao nosso lado. E nós também vamos vibrar por aquele amigo que está necessitado, está passando por um momento difícil em sua vida. A ele, vamos estender a mão, como Jesus faz conosco todos os dias, mostrando a ele que ele não está sozinho. Estamos ao seu lado, que ele tem em nós a ponte que sustenta. Nós vamos levar a ele o que nós temos de melhor, que é o Evangelho de Jesus, em palavras que confortam e alimentam a alma. Vamos oferecer também os nossos ouvidos para que ele possa desabafar quando muitos se fecham e afastam-se. Vamos oferecer a ele o abraço amigo que vai carregá-lo nas dificuldades e assim mostrar a ele que não somos nós que o estamos sustentando, mas a Jesus por nosso intermédio. Vibremos por esse amigo. Agradecemos a Jesus estar conosco nesses momentos tão importantes. E sabemos que quando doamos dentro de nós fluidos benéficos, recebemos da espiritualidade maior fluidos que nos renovam e nos sustentam. Desta maneira, podemos, Pai, estar em paz. Obrigado, Mestre Jesus, e continue conosco por todos os momentos. Mestre amado, entregamos a Ti mais um dia e mais